Olá pessoal, bem-vindo à nossa quinta aula de Photoshop. Eu sou Samira Cardoso e nós vamos continuar falando sobre formas vetoriais. Então vamos lá, direto ao assunto, sem muita enrolação. File, New, pode abrir um documento aqui, um novo documento 20 por 20 centímetros, 72 dpi, ok. Na aula passada a gente viu um pouco como construir as formas vetoriais, o que são formas vetoriais, o que é bitmap, algumas configurações dessas ferramentas aqui, os shapes customizados, como criar, como acrescentar aqui novos shapes. Enfim, foi uma aula bacana. E agora vamos falar um pouquinho mais aqui de algumas opções dessas ferramentas que são comum para todas elas e depois vamos passar aqui para a Pen Tool. Então vamos lá. Vou criar aqui um retângulo tool, tá aqui como shape. Então a gente já viu que ele cria uma nova layer, certo? E se você vier aqui nesse ícone Paths, você vai ver que tem um quadradinho aqui que não existia antes. Ó, vou fazer de novo. Command Z ou Ctrl Z, vou clicar, vou criar e ó, ele cria um retângulo, um shape, ok? Se eu deletar esse retângulo, ele deleta o path também. Registre essa informação. Quando a gente for mexer aqui com a Pen Tool, isso vai ser importante. Então, eu vou criar agora, aqui mudando para path, apenas path. Olha só, eu vou criar um novo retângulo, e ele cria um retângulo vazio, sem nada, sem o shape, sem nada. Mas aqui no meu campo de paths, eu tenho um novo work path. Aqui, ó, tá posicionado mais para baixo, tudo direitinho, da forma como eu desenhei nesse espaço. Eu não tenho a imagem, eu não tenho um layer novo, eu não tenho nada, mas eu tenho um path desenhado. E eu ainda tenho mais uma opção, que são pixels. Eu tenho que criar uma nova camada, porque nessa camada de vetor eu não posso fazer. Porque, afinal, se é uma camada de vetor, eu não posso colocar pixel em cima dela. Então, eu tenho que criar aqui, ó. Clico aqui nesse penúltimo botão, Create a New Layer. Ele cria um novo layer e agora sim eu posso fazer aqui um retângulo em pixel. A cor que ele vai adicionar é a cor que está aqui na minha toolbox. Se eu mudar essa cor, vai mudar lá? Não vai mudar lá, porque ela está em pixel, ela não é uma seleção. Então, em pixel, vamos lá, em pixel, ele tem que estar numa nova camada, não pode estar numa camada de vetor, e vai usar a cor que está aqui na toolbox. Em vetor, ele cria uma camada própria que dá para ser alterada e ainda um path. E em path, ele cria apenas um path, um work path. Ok? Que tá aqui, ó. Se eu clicar fora, ele sai essa seleção, mas ele tá aqui. Eu posso, inclusive, salvar ele com algum nome que eu queira, clicando aqui nesse menu lateral dentro de Paths, Save Path, e eu dou um nome, retângulo 2, vou colocar, ok? Agora vamos para a nossa ferramenta de Pen Tool, que vai explicar um pouco melhor o que é path e o que significa tudo isso. Nossa Pen Tool, já de cara, ó, vou voltar aqui para Layers, tá? Vou criar uma nova camada aqui, um New Layer 2. Vou até subir, vou deixar ele aqui na camada de cima para a gente trabalhar aqui com ela. E essas duas, eu vou só clicar nesse olhinho lateral para tirar a visibilidade delas. Elas continuam aqui, mas a gente deixa de ver. Vamos trabalhar só nessa daqui. Então, olha só. Quando eu clico na Pen Tool, a primeira opção que aparece já é Path. Ela faz Shape também, mas ela é preferencialmente
uma caneta para se fazer paths. Shapes, o ideal é trabalhar com Illustrator. Se você quer fazer desenhos vetoriais mais avançados, eu recomendo que você trabalhe com Illustrator. Em breve também vamos ter algumas aulas aqui de Illustrator para vocês poderem aprender melhor essa técnica de vetor. Mas enfim, o Photoshop tem essa possibilidade para alguns recursos e o mais importante deles é seleção. Mas o que eu quero fazer aqui? Primeiro, um shape para mostrar a mesma coisa, como funciona, ó. Só que eu posso fazer um desenho qualquer. Estou clicando, fazendo pontos. E pronto, fiz qualquer coisa. Ele cria aqui o meu shape layer. Ele cria aqui um shape 1 também, que é um path desse desenho que eu acabei de fazer. Com a seta branquinha, que é chamada de Direct Selection Tool, essa daqui, eu consigo clicar, ó, nesses pontos e alterar. Eu estou alterando o path dele, tá certo? Ó, e eu posso, inclusive, Path Tool, aqui, ó, clicar e mover o desenho em todo de lugar. Então, essas setas aqui, elas estão diretamente ligadas às formas vetoriais e a Pen Tool e todas as variáveis dela que a gente vai ver aqui, ok? A primeira, Path, para mover o path, então para mover o nosso desenho, e a segunda, Direct Selection, para selecionar um determinado ponto, ó, eu vou clicar fora, clico dentro, clico bem aqui pertinho do fio, né, do path dela, posso selecionar um único ponto, posso selecionar alguns pontos com Shift, por exemplo, clico nesse, clico com Shift no próximo e, ó, altero alguns pontos juntos. E, por exemplo, aqui, nesse que a gente apagou, no nosso retângulo, se ele tem um path, ele também pode ser alterado, mesmo ele sendo uma forma pré-definida. Então, eu posso vir aqui e apagar esse ponto, por exemplo, e ele fica um triângulo. Então, essas formas aqui, elas podem ser usadas e depois elas podem ser modificadas com a Direct Selection. E esse path aqui que a gente já tem pronto? A mesma coisa, eu posso alterar, criar uma nova forma para ele, mas, pô, não tem cor, não tem nada, como é que eu faço para isso daqui, né, ficar mais bacaninha, ganhar uma cor? Então, olha só, se eu tô com um path aqui e seleciono esse terceiro ícone, que é transformar o path em seleção, ele vira uma seleção. E a partir daí, eu posso, por exemplo, nesse layer aqui de pixel, né? Com o baldinho que está aqui, ó, Paint Bucket Tool, clico em cima e joguei a cor em cima dele. Ele é um pixel. Ele é construído com o path continua lá na posição. Eu que alterei aqui, né? Eu que andei com ele para lá para cá. Mas eu crio pixel. Eu faço uma seleção através do meu path. Isso serve para desenhar e isso serve para selecionar coisas que a gente queira. Então, vamos falar um pouco disso agora. Vou fechar aqui. Não precisa salvar, isso é só para teste. Vou abrir, pode ser a imagem do pato, que a gente já trabalhou. E vamos criar aqui, ó, agora, em vez de shape, um path, ok? Com a nossa Pen Tool. Então, eu vou aproximar aqui com barra de espaço mais Ctrl, clico para aproximar, ou Command, né, se você estiver no Mac. E olha só, eu vou fazer o contorno, o path desse patinho. Então, eu posso criar um ponto aqui,
eu vou criar um ponto aqui, seguro e arrasto, ele faz uma curva. Eu cliquei e arrastei, sem soltar o mouse. Ok? Um outro ponto aqui, mais um aqui adiante. E assim eu vou fazendo o contorno do patinho. Vou clicar aqui e arrastar, ó. Eu posso continuar, mas olha só, ele continua curva, porque ele tem uma tangente desse ponto que faz com que a próxima linha seja curvada. Como eu não quero, eu quero que ela faça a curva para o outro lado. E se eu alterar aqui, ó, clicando no Ctrl e baixando essa haste, essa tangente, ela muda o lado de cá também. Então, eu vou voltar aqui, ó, aqui nesse ícone de History, eu vou voltar um ponto. Eu vou clicar em cima desse ponto com o Alt apertado, ou Option, né, se você estiver no Mac. Aí ele quebra a segunda tangente. Então, meu próximo ponto, ó, fica livre, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Sempre que eu precisar fazer uma seleção e a tangente estiver atrapalhando na continuação, eu posso clicar em cima dela e quebrar a segunda tangente. Ó, vou fazer aqui, eu vou quebrar essa tangente. O próximo ponto pode ser para onde eu quiser, pode ser uma reta, ele fica livre. A gente mantém o primeiro e o segundo altera, ó. E assim eu vou selecionando. Vou selecionar só até aqui, porque é só para exemplo. Fazer rapidinho. Pronto. Eu tenho aqui a cabeça do patinho com um path. Olha só, eu posso salvar cabeça do patinho. Ok. E agora, o que eu faço com isso? Eu posso transformar isso numa seleção. Basta eu clicar aqui no terceiro botão ou aqui, ó, Make Selection. Ele já dá até essa opção. E aqui nessa opção, ele já pergunta se você quer ter algum tipo de feather, que é aquele esfumaçado na ponta, ou não. Eu não quero feather nenhum. Olha só, selecionei, voltando aqui para o layer, selecionei, fiz uma seleção só na cabecinha do meu pato. Então, lembram das aulas de seleção? Todas aquelas opções, inclusive a do laço, nenhuma é mais pontual do que você criar o path em volta daquilo que você quer, porque o path tem todo o controle de uma ferramenta vetorial, com hastes, com tangentes, faz curvas perfeitas, etc. Ó, agora, clicando em cima aqui do meu background e com a ferramenta de Move Tool, ou clica V no teclado, eu vou selecionar só a cabeça. Ctrl C, Ctrl V. Olha só, vou tirar a visibilidade desse layer. Eu fiz aqui um recorte só da cabeça do pato. Percebem como a gente já começa com essas ferramentas ter possibilidade de fazer montagens, essas loucuras todas. Então, é para isso que serve a Pen Tool, para fazer path. É vetorial, mas serve muito mais para a seleção do que para desenho. Essa foi a nossa quinta aula. Na próxima aula eu vou dar mais uma passada aqui sobre essas ferramentas que ficaram pendentes. Então, se você gostou dessa aula, eu peço para que você dê um like, compartilhe, deixe seu comentário, enfim, fique à vontade, curta a gente no Facebook, se você curtiu, se inscreva aí no nosso canal para receber mais aulas de Illustrator em breve também. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.